Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salvou, salva-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhes vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava o título escrito em letras gregas, romanas e hebraica: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, nós continuamos a glorificar o teu nome, Senhor, porque é a ti, Senhor, a honra, a glória, a majestade, a força, o poder, o louvor, porque tu és o Rei da glória, porque tu nos compraste, Senhor, na cruz do Calvário, para nos trazer salvação. Louvado seja o teu nome, Senhor, e te pedimos nesta hora, Senhor, aplica a tua palavra em nossos corações. Oramos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos fala do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E eu digo aos irmãos que a cruz de Jesus era inevitável. Era inevitável. Ninguém podia impedir ele e a cruz, porque já estava determinado na eternidade o plano de Deus para a salvação do homem. Não perdeu a bênção, e na eternidade Deus tinha já programado o plano de salvação através de Jesus, do seu Filho, do Santo de Deus. Glória a Deus. O Santo de Deus. Porque no livro de Isaías, Isaías 6, podemos relatar isso aí na Bíblia. Ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus é o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o alfa, é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele estava com Deus no princípio.
Então a cruz era inevitável. Jesus ele nasce sobre uma profecia também do profeta Isaías, de outros profetas também no Velho Testamento que apontavam para o Messias. Nasce debaixo de uma profecia. Ele vinha para os judeus, e a palavra diz que os judeus rejeitaram Israel, não ficou atento à profecia até no nascimento de Jesus. Ela diz que os pastores viram, e nasce sob uma profecia. Jesus nasce, e o Pai prepara ele. Jesus nasce, se torna criança, depois adolescente, depois jovem. Com 30 anos, Jesus é batizado, e a palavra diz que ele vai para o deserto, e lá ele é tentado, e ele vence, porque o Cordeiro de Deus, ele é vencedor. E nós, irmãos, também somos mais do que vencedores, porque cremos em Jesus como nosso Salvador, nosso Redentor, Rei da Glória. E a palavra diz que Jesus começa o seu ministério com 30 anos de idade, operando, irmãos, milagres e maravilhas, Cafarnaum, Samaria, em Tiberíades, em Jerusalém, em Nazaré. Aonde Jesus passava, meus irmãos, o milagre acontecia. Aqueles que se aproximavam dele não saía sem resposta, não saía sem a solução dos seus problemas. Me mostre um que se aproximou dele. E Jesus não mudou, ele é o mesmo, tá certo? Você veio aqui em busca de uma bênção, eu sei que você veio para adorar. Você veio para adorar o Senhor. Mas se você veio em busca de uma bênção, Jesus não vai deixar você sair daqui da mesma forma que você entrou, de maneira nenhuma. Porque ele não mudou, ele é o mesmo. Os necessitados procuravam ele e era suprido as suas necessidades. O enfermo era curado, o aleijado andava, o cego via, o morto ressuscitava. Ele não mudou, ele é o mesmo. Jesus cumpre o seu ministério como mestre, como doutor. Jesus prepara ali os seus discípulos também para fazer parte do seu ministério, ensinando sobre o reino. Em nenhum momento o Senhor Jesus ensinou para esta vida. Os sermões de Jesus, as palavras de Jesus apontavam para o reino. Apontava ele como Rei da Glória, como Senhor do Senhor, ele como Salvador, ele como Filho de Deus, ele como Cordeiro de Deus, ele como Rei e Senhor. Jesus cumpre seu ministério, e a palavra diz, meus irmãos, quando completa 3 anos do seu ministério, Jesus é condenado pelos religiosos, faz, sem ter culpa nenhuma, é entregue nas mãos dos soldados romanos, Pilatos, né? Herodes, é julgado, a multidão crucificam Jesus ou Barrabás? Quem vamos soltar? A multidão, Barrabás. Sabe por que tudo isso, irmãos? Porque a cruz era inevitável, porque Deus assim permitiu, porque era o projeto de Deus. E a palavra diz que os planos do Senhor não são frustrados,
os planos de Deus não são impedidos. E principalmente o principal projeto de Deus para a salvação da humanidade, ninguém ia impedir. Judas estava programado já para trair. A multidão estava programada já para dizer: solta Barrabás. Nada podia impedir o projeto de Deus se cumprir na pessoa gloriosa, maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. É por isso que estamos aqui nesta noite, irmãos, para relembrarmos mais uma vez o sacrifício dele, o vitupério de Cristo, a humilhação na cruz do Calvário, a dor, o sofrimento, mas ele não recuou, por amor de mim e de você que está aqui nesta noite. E a palavra diz, meus irmãos, que Jesus, na noite que foi traído, ele reuniu os seus discípulos para a Páscoa, porque Jerusalém estava em festa. Era a festa da Páscoa. Era a festa da Páscoa. Ele reuniu os seus discípulos e ali ele comemorou a Páscoa. Ele, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Ele apresenta ali os elementos, o pão e o vinho. Não era mais como foi feito lá no Velho Testamento a Páscoa, né? E tinha os elementos, as ervas amargas, o pão asmo, o cordeiro e o vinho. Mas o cordeiro já estava ali presente, que era Jesus. Não precisava da erva amarga, porque ele ia passar pelo sofrimento. Ele ia passar pelo sofrimento, ele ia ser moído, porque a palavra diz em Isaías, meus irmãos, 53, que agradou a Deus moê-lo. Dá para você entender isso? Que agradou ao Pai moê-lo. Por isso que a cruz era inevitável. A cruz de Cristo, caminho do Gólgota, chicote, esbofeteado, cuspido, coroa de espinho, era inevitável. Para mostrar, irmãos, para o mundo que estava ali, subindo ao Gólgota, o Filho de Deus, o inocente. E Isaías diz, meus irmãos, que ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras nós fomos sarados. A alma, o sacrifício de Jesus é para sarar a alma do homem. É para sarar a enfermidade também, irmãos. Isso aí, se Deus quiser, Ele faz. Se o Senhor quiser curar, Ele cura. Se o Senhor não quiser, Ele não cura. Mas o sacrifício de Jesus foi para sarar a alma. Para sarar a alma do homem, para perdoar os pecados, para tirar do homem a condenação. Pagou alto preço. Parece que Ele rasgou a cédula de condenação que existia por nós. Ele pagou o preço de cruz. Por isso que a cruz era inevitável. E a palavra diz, meus irmãos, que Jesus, Ele é levado ao Calvário. Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram-os e os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. É interessante, irmãos, que Jesus nem foi crucificado nem da direita nem da esquerda, foi no meio. Porque a partir daquele momento, meus irmãos, Jesus é o divisor de águas da humanidade. É o divisor de águas.
Aquele que crê será salvo, o que não crê já está condenado. Dois ladrões, um do lado e o outro do outro. Um querendo Jesus, né? As coisas terrenas, mandando Jesus descer da cruz. Já pensou se ele descesse? Como nós estaríamos aqui, né? Mas ele não desceu. O Pai tinha poder para tirá-lo, tinha poder, mas a cruz era inevitável. Um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes. Eita Deus maravilhoso. Que amor, irmãos! O amor de Cristo é um amor incondicional, é um amor que não se mede. Nós não merecemos esse amor. Os irmãos imaginaram aqueles que estavam crucificando Jesus, que chicotearam ele, que colocaram coroa de espinho, que zombavam dele, e ele dizia: perdoa, Pai. Graças a Deus. O amor de Deus, meus irmãos, é o amor ágape, como pregou nosso irmão aqui na quinta-feira. É um amor inexplicável. Glória a Deus. É um amor incondicional. A prova desse amor, aquele ladrão na cruz do Calvário, a prova desse amor é eu e você que está aqui nesta noite, porque a nossa condição também era a mesma. Nós éramos malfeitores, nós estamos condenados. Jesus olhou para nós com olhar de misericórdia e de amor. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes, também uma profecia aqui. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou. Glória a Deus. Glória a Deus que eles entenderam isso, porque ele veio para salvar mesmo, irmãos. Ele veio para salvar, ele veio para dar vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, a palavra diz que ele, quando estava na barriga ali de Maria, quando Isabel chegou, João estremeceu pela glória dele, pela presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Simeão foi apresentar Jesus, hoje me despede, Senhor, porque meus olhos viram a tua salvação. Jesus, com 8 anos de vida, ele já salvava. Ele veio para salvar, e todo o seu ministério foi para salvar. Na cruz ele salvou. Ele carregando a cruz, ele salvou o Sirineu. Na hora da sua morte, do seu sacrifício, ele se preocupou com aquele homem que estava ali. Glória a Deus. Meus irmãos, que amor é esse? Que amor é esse? Você já parou para pensar já no amor do Senhor, no amor de Deus para comigo e para com você? Aleluia. Graças a Deus. Jesus, o olhar dele é diferente do olhar do homem também. O olhar do homem é de condenação, mas o de Deus não. A ótica de Deus é diferente. Glória a Deus. Você está aqui pela ótica de Deus. Pela ótica do homem você não estava aqui. Você não estava aqui pela ótica do homem. Você já estava condenado. Esse aí não vale nada não. Esse não presta. Esse não tem jeito não. Mas pela ótica de Deus, você está aqui porque Ele ama. E assim, eu não desisti de você. Eu quero te salvar. Louvado seja o nome do Senhor. A ótica de Deus é diferente do homem. Porque a cruz era inevitável.
E diz assim, irmãos: aos outros salvou, glória a Deus, salva a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Ele é o escolhido de Deus, Ele é o Rei da Glória, louvado seja o nome do Senhor. A prova que Ele foi à cruz do Calvário, porque não tinha outro para ir. Ele era o escolhido de Deus desde a eternidade. Porque se Ele não fosse escolhido, podia ir Pedro, podia ir João, podia ir Maria, podia ir outro. Mas foi Ele. Glória a Deus. E Jesus, quando Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Não houve resposta do Pai, porque não tinha outro projeto, tem que ser Ele mesmo. Porque Ele era o escolhido de Deus. Porque a cruz era inevitável. E a palavra diz, meus irmãos, para não nos alongarmos muito. E também os soldados escarneciam, chegando-se a Ele e apresentando, dando-lhe vinagre. E apresentando vinagre. Não vamos entrar nesse detalhe do vinagre, não. Dizendo: se tu és o Rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Meus irmãos, o projeto do adversário é esse, né? Era impedir Ele ir à cruz. Pedro, né? Jesus disse: Pedro, para trás de mim, Satanás. Pedro queria impedir que Jesus fosse preso, né? Na cruz o adversário também tentando: se tu és o Cristo, desce, salva-te a ti mesmo, né? Mas Jesus estava firme, Ele estava convicto, Ele cumpriu o projeto do Pai, Ele não recuou, Ele não retrocedeu de maneira nenhuma, Ele foi firme, sabia tudo o que ia passar, irmãos. Então Ele vai orar, se possível, Ele sabia o que Ele ia passar. Se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. A cruz era inevitável. E a palavra dele, um dos malfeitores estava pendurado, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Não entendeu, irmãos, o projeto de Deus. E respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus. Meus irmãos, aquele entendeu uma coisa, um dos princípios principais na Bíblia. Cumpre-se temer a Deus. Temer a Deus, meus irmãos, adorar só a Deus, amar uns outros como a si mesmo, porque sem temor a Deus não dá. Estando na mesma condenação, e nós na verdade com justiça recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Jesus era o Santo de Deus, sem pecado, sem mancha, sem mácula, o Cristo, o Messias. Glória a Deus. E Ele se fez maldito, porque a cruz era para os malditos. Ele se fez maldito por mim e por você, porque sobre Ele, irmãos, estava todas as nossas iniquidades. Todas as nossas iniquidades. A cruz não era para Ele, era para nós. A cruz não era para Ele, era para nós. Mas Ele cumpriu o projeto do Pai. Vinde a mim, vós que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Jesus carregou na cruz o nosso fardo, a nossa culpa, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, irmãos.
E esse homem aqui reconheceu, se arrependeu diante do Rei da Glória, do Senhor Jesus te trouxe aqui nesta noite também, para você confessar a Ele os seus pecados, para você reconhecer a Ele, que Ele é o Filho de Deus, que Ele pode trazer salvação para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, meus irmãos, que nós, os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus irmãos, dois homens na mesma condenação, um da direita e o outro da esquerda. O da esquerda disse, olha, não queria Jesus para a eternidade, mas o da direita, ele reconheceu Jesus como Salvador, como Rei, mesmo aqueles que estavam ali embaixo acusando ele, negando: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, se tu és o Cristo, prova, mas um ladrão da cruz, um criminoso, um condenado pela sociedade, se arrependeu ali na hora, irmãos, entendeu o projeto de salvação. Deus te trouxe aqui nesta noite para que você entenda o projeto de salvação para a tua vida. E a palavra diz assim, olha o resultado, irmãos, olha o resultado da escolha, olha o resultado do arrependimento. Um não se arrependeu de maneira nenhuma, mesmo estando na mesma condenação do outro, mesmo estando na mesma condenação, mas o que se arrependeu, fez o que Jesus disse para ele. Essa frase é maravilhosa, esse dito aqui de Jesus é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, e disse-lhe Jesus, em verdade, porque o que aquele homem proclamou ali na cruz era verdade. O outro estava proclamando a mentira, mas aquele homem ali da direita estava proclamando a verdade e disse: em verdade te digo que hoje, aleluia, hoje é noite de salvação para você, meu irmão. Hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, Jesus quer se salvar hoje, não é amanhã, não é depois, é hoje que Ele quer te salvar. Ele te trouxe aqui porque Ele te ama, Ele quer te salvar. Reconheça Ele como teu Salvador, arrependa-se do seu pecado, confesse a Ele o teu pecado. Quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Aquele homem não creu, um do lado e outro do outro, um não creu, nem na hora da sua morte, e o outro se arrependeu, confessou seus pecados. Veja que ele se arrependeu e confessou seus pecados. Eu mereço a cruz, eu mereço a morte, mas mesmo nessa situação, Senhor, lembra-te de mim, lembra-te de mim, Senhor. Mesmo nessa situação, Senhor, como pecador, como miserável, mas eu te aceito como meu Salvador. Jesus, hoje mesmo, a salvação é hoje, a salvação é agora. Jesus quer te salvar agora. Mesma coisa ele disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa.
Jesus quer te salvar, meu irmão. E disse Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Faça a escolha, escolhe Jesus, porque a cruz foi inevitável para ele. Sabe para quê? Para que o projeto de Deus se cumprisse na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Chamar os irmãos.